Fala pessoal, mais um vídeo para o canal. Hoje a gente vai falar da Segunda Guerra Balcânica, que ocorreu em 1913, pouco tempo depois da Primeira. Ocorreu entre 29 de junho a 10 de agosto de 1913. Foi um conflito entre a Bulgária de um lado contra seus antigos aliados da Liga Balcânica, Sérvia, Grécia e Montenegro, e Romênia e Império Otomano também estiveram na guerra. O resultado dessa guerra tornou a Sérvia um importante aliado da Rússia e uma potência regional dos Balcãs, alarmando a Áustria-Hungria e indiretamente tornando-se mais uma causa da Primeira Guerra Mundial. Antes de se aprofundar nessa guerra, pessoal, eu quero deixar um recado, reforçar o que eu falei no vídeo passado. Se você gosta de conteúdo histórico que tem nesse canal, se você curte esse canal, por favor, se inscrevam nele, que ajuda bastante o trabalho, além de vocês poderem ver os próximos vídeos com exclusividade. Então vamos lá. O Tratado de Londres acabou por não satisfazer ninguém na Primeira Guerra Balcânica. Os Estados balcânicos haviam feito um acordo preliminar de partilha dos territórios conquistados, especialmente no que dizia respeito à Macedônia, e a Conferência de Londres acabou apenas por reconhecer o status quo. Mesmo que alguns territórios tivessem migrado para respectivas potências ocupantes. A Bulgária sentiu que ganhos territoriais concedidos depois da guerra, particularmente na Macedônia, eram insuficientes, e passou a reclamar a importante cidade de Salônica, onde um regimento búlgaro já estava estacionado. Grécia e Sérvia já estavam desgostosas ao terem que evacuar a Albânia, e responderam a isto entrando ofensivamente na conferência com o objetivo de prevenir uma grande expansão búlgara. Os dois países resolveram suas diferenças mútuas e assinaram um acordo para aliança militar em 1º de maio de 1913, seguido por um tratado de amizade e proteção mútua em 19 de maio. Mais ao norte, uma outra disputa da Bulgária era com a Romênia, principalmente com a decisão desta, que é a Romênia, de reclamar a fortaleza búlgara de Silistra no rio Danúbio, como preço da neutralidade do país durante a Primeira Guerra Balcânica. A arbitragem da Rússia, que ocorreu por causa do Tratado Sérvio-Búlgaro de 1912, progrediu muito lentamente, já que a Rússia não desejava perder nenhum de seus aliados eslavos nos Balcãs. Durante as negociações, disputas continuaram a ocorrer na Macedônia, principalmente entre tropas sérvias e búlgaras. Em 29 de junho, o alto comando búlgaro, sem notificar o governo, ordenou que as tropas búlgaras atacassem posições sérvias e gregas, e a declaração de guerra estava dada. O reino da Bulgária esperava adquirir toda a região conhecida como a Macedônia Búlgara, e assim dominar os Balcãs, como estava prescrito no Tratado de San Stefano, enquanto a Sérvia e a Grécia esperavam tomar largas porções da Macedônia para impedir que a hegemonia búlgara se consolidasse na região. Vou falar um pouco das forças de cada país. O exército do Reino da Bulgária tinha 500 mil combatentes, divididos em 5 exércitos, e que se concentravam entre 500 quilômetros abaixo do rio Danúbio, ao norte até o Mar Egeu, ao sul. O exército do Reino da Sérvia contava com 230 mil homens, divididos em 3 exércitos, com as principais forças concentradas na frente da Macedônia, que seguia ao longo do rio Vardar e de Skopje. O exército do Reino da Grécia era composto por 120 mil soldados, com a maioria concentrada em Salônica. O Reino de Montenegro enviou uma divisão de 12 mil homens para a frente da Macedônia. O Reino da Romênia mobilizou 500 mil combatentes, que foram alocados em 5 divisões. O Império Otomano entrou na guerra com um exército de 255 mil homens. O início da guerra veio com o principal ataque búlgaro planejado a partir de ataques dos exércitos 1, 3, 4 e 5 contra as forças sérvias, enquanto o exército de número 2 ficava responsável por atacar posições gregas em Salônica. Os búlgaros foram visivelmente superados em números na frente grega, e o baixo nível das batalhas iniciais logo transformou-se com um ataque grego em 19 de junho.
As forças búlgaras automaticamente deixaram suas posições no norte de Salônica, exceto por uma armada que ficou para trás e recuou às pressas depois, e seguiram para posições defensivas entre Kilkis e o rio Struma. O plano de destruir rapidamente o exército sérvio na Macedônia Central, com um ataque concentrado, mas o envolvimento dos romenos ao norte não fez com que os planos dessem certo. Então eu vou falar um pouquinho das batalhas mais importantes, que é a Batalha de Breganica, Kalimatsi e Kresga Gorj. Na frente da Macedônia Central, os sérvios haviam empurrado as forças búlgaras para leste da Batalha de Breganica. Enquanto isso, no norte, os búlgaros começavam a avançar contra os sérvios na cidade de Pirô e forçaram o alto comando sérvio a enviar reforços para o segundo exército, que estava encarregado de defender Pirô e Nis. Isto fez com que a Bulgária fosse capaz de impedir a ofensiva sérvia na Macedônia em Kalimatsi no dia 18 de julho. Enquanto a situação na frente sérvia havia se acalmado, o rei Constantino, acreditando que os búlgaros já haviam sido derrotados, ordenou que o exército grego marchasse sobre o território búlgaro e tomasse a capital Sófia. Constantino queria uma vitória decisiva nessa guerra, apesar das objeções feitas pelo Eleftherios Venizelos, que deve ser um general. O exército grego pensava já ser vitorioso e que não precisava de precauções, então continuou a marchar sobre o território do reino da Bulgária. Então, em Kresna, os gregos foram surpreendidos por duas divisões do exército búlgaro, e já havia tomado posições defensivas na cidade. Tanto os gregos quanto os búlgaros estavam fragilizados e haviam sofrido perdas severas nos dias anteriores. No final, os governos búlgaros e gregos estavam igualmente ansiosos pela paz. Para que a guerra entre os dois países acabasse, a Grécia propôs um cessar-fogo. Apesar de ter conseguido estabilizar a frente na Macedônia, o governo búlgaro aceitou um armistício ao ser levado por eventos que ocorreriam bem logo no coração dos Balcãs. A Romênia invadiu a Bulgária em 27 de junho e datas do calendário juliano, ocupando o sul de Dobruja, que estavam sem defesas, e marcharam pelo norte da Bulgária, tendo em vista a invasão da capital Sófia. O Império Otomano também tomou vantagem na situação, para recuperar algumas possessões da Trácia que havia perdido na Primeira Guerra Balcânica, e ordenou que seus exércitos marchassem para Iambol e a Trácia Ocidental. Como os exércitos búlgaros estavam completamente ocupados com os exércitos sérvios e gregos, as armadas dos otomanos e romenos não sofreram nenhum dado de combate, apesar de uma epidemia de cólera ter se espalhado entre os soldados. O armistício geral foi planejado entre o dia 18 e 31 de julho de 1913, e os territórios foram divididos sob os termos do Tratado de Bucareste e de Constantinopla. A Bulgária acabou por perder a maior parte do território conquistado na Primeira Guerra Balcânica, incluindo a Dobruja do Sul para a Romênia, boa parte da Macedônia e da Trácia Oriental para os turcos otomanos. Ainda assim, os búlgaros conseguiram manter a Trácia Ocidental, o porto de Dedagash e partes do litoral no Mar Egeu, sob seu domínio. A Sérvia ganhou territórios no norte da Macedônia, enquanto a Grécia recebeu a parte sul do território. As fronteiras definidas nos tratados de Bucareste e Constantinopla foram apenas temporárias, e 10 meses depois elas começaram a mudar novamente, e uma nova guerra foi iniciada nos Balcãs, conhecido como a Primeira Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial levou o conflito novamente aos Balcãs. Então, pessoal, isso foi só um resumo da Segunda Guerra Balcânica. Espero que vocês tenham gostado. Igual eu falei no início do vídeo, se vocês curtem conteúdo histórico, se vocês gostam desse canal, se inscrevam. Vocês não vão perder um só vídeo, conteúdo totalmente completo sobre a história das guerras. Por enquanto, eu só estou falando de guerra, mas vai entrar muita coisa sobre a história da humanidade nesse canal. E a sua inscrição ajuda bastante o canal, fortalece muito. Então, pessoal,
Deixa nos comentários aí alguma sugestão de vídeo. Dá aquele like, compartilha. Se vocês gostaram tanto desse vídeo, compartilha aí para os amigos, para a família. Até a próxima. Valeu!